dele e você tem as suas. Então, a primeira coisa que eu quero reafirmar contigo, a gente já fez várias conversas aqui, a gente já conversou sobre muitos assuntos, a gente já mediou muita coisa, já saímos daqui com vários entendimentos. E vou aqui, ao mesmo tempo, externando a minha preocupação contigo, André, contigo como pessoa, né? Eu quero hoje escolher um caminho, né? Quer dizer, tratar contigo do seu ponto de vista mesmo funcional. A gente precisa tratar disso com seriedade. Não dá mais para a gente só ter o papo como se a gente estivesse aqui num bar, tomando uma cerveja e achando que a gente vai sair daqui com um entendimento. A gente precisa tratar os processos com a seriedade devida, né? Por quê? Porque isso envolve uma série de consequências na nossa vida, por conta das escolhas, inclusive, que a gente faz aqui para frente. A gente precisa ter esse grau de entendimento, tá? Então, assim, daqui para fora é eu, André, Zan, conversando, tomando cerveja, só que aqui dentro, cara, o ambiente é profissional e eu quero tratar dessa maneira contigo, tá? Eu te trago as novas preocupações, André, e aí não é a preocupação só contigo, mas a preocupação com todo o ambiente que está se criando, por conta de uma caracterização de fatos, assim, que me parecem mais preocupantes e que atingem a turma que você está trabalhando hoje, né? Veja, independente daquilo que você esteja vivendo hoje, independente das sensibilidades, independente do passado, independente de quem esteja envolvido em situações A, B, C até Z, você é professor de magistério superior, você tem responsabilidade, você tem que estar pronto e inteiro em sala de aula para poder conduzir os trabalhos. E isso não me parece que está acontecendo. Então, André, assim, a gente precisa compreender de maneira mais ampla a tua integridade como pessoa e como docente, a integridade da turma como sujeitos que estão lá para interagir com os processos de aprendizagem, a todos os processos pedagógicos, todo o potencial que a gente sabe que você tem do seu ponto de vista enfim, desse desenho setorial. Só que a gente precisa agora tratar de questões mais sérias sob o ponto de vista de uma caracterização que eu já dou, assim, daquilo que chega para mim, que quase caracteriza um processo mais assediante à turma, cara. Por conta de termos, de palavras, de usos, de terminologias e de um uso junto com a turma que talvez não reflita aquilo que a própria atividade docente ela requer de você, cara, né? Há relatos assim muito frequentes que têm chegado para nós sobre a tua postura que traz questões individuais, às vezes pessoais, às vezes de posicionamentos que refletem percepções de posturas que atravessam o campo ético, né? E que a gente precisa antecipar isso contigo na relação de chefia, de absoluta franqueza contigo, né? Eu não vou segurar mais processos que estejam vinculados a questões disciplinares, né? A gente já está caminhando para um segundo processo. Eu não estou falando desse que voltou agora, estou falando de um terceiro processo. Então a gente precisa, eu acho que agora, André, ver na encruzilhada daqui para frente das escolhas que a gente tem como escolhas de vida, escolhas como profissional, escolhas pela instituição, qual é o caminho que você quer seguir daqui para frente. Eu quero sair do curso de Geografia. Isso já foi falado em Câmara. Então veja, André, olha só. Tenho 3 cursos que estão me chamando. Olha só, a gente tem várias Aí situações. evita todo esse problema com essas turmas. Tem várias situações possíveis dentro do setor, dentro das universidades como um todo, né? Envolve a política de gestão de pessoas. Primeira vez que eu estou ouvindo de você isso. É a primeira vez que eu falo isso. Tá, primeira vez que eu ouço isso. Quer dizer, tem algum processo aberto? Tem alguma manifestação tua que tenha conduzido essa ideia? Quer dizer, você está falando agora porque talvez a tua ideia esteja maturando nesse momento. Eu já estou te respondendo. Existem processos que a gente abre produzindo essa possibilidade. Te garanto alguma coisa? Não te garanto nada agora. Você tem uma responsabilidade nesse semestre na geografia, cara.
Né? Ah, tá, claro. E aí me colocam uns módulos que eu não tenho capacidade técnica para desenvolver. Por exemplo, sou um arqueólogo, eu trabalho com história antiga. Isso está no meu currículo, né? Há anos, né? Certo. Bom, eu estou dando história contemporânea, que é exatamente essa que entra nessa história dos flocos de neve aí. De falar de homossexualidade, de machismo, homofobia. Eu, como antropólogo, acho que isso é ridículo. Porque isso daí tá lá no mito do Cronos, que estupra Gaia, que faz 8 filhos nela. Bom, ser contra o estupro, a gente primeiro tem que lidar contra o mito grego do século V a.C. Essa é a minha aula. Tá. Então, assim, eu não tenho que falar de história contemporânea porque não é a minha zona de conforto. Os módulos da geografia que eu escrevi não estão comigo. As referências bibliográficas que eu domino e que eu escrevi para dar uma boa aula não estão comigo, estão com outros professores. Eu tô dando aula de contemporânea, não sei o que contemporânea, geografia contemporânea. Tipo, hã? Eu sou arqueólogo, eu sou historiador, velho. Da onde é esse tipo de coisa? Então, assim, a revelia, a decisão sem consulta, foi gerado esse tipo de coisa. E não só foi... Não precisa, não. E não só foi gerado, como foi acumulado uma sequência de coisas que me comprometem. E que, dentro das minhas anotações, eu tenho 10 anos de anotação, né? Todos esses cadernos. Eu tô revendo eles. Renato, tem coisa ali, cara, que eu não acredito. Tá. Isso é infame, ridículo, não tá nem bem escrito, né? É um horror. Bom, as atas que me incriminam, passando por uma análise do discurso, cara, tô sofrendo perseguição, inclusive tô com apoio jurídico da PUF-PR. E eu não abri nenhum processo de assédio moral e perseguição ainda, porque eu achei que eu nunca vou pro ataque. As pessoas para mim são promessas e não ameaças, até se tornarem ameaças. Então, tudo esses 6 coisas que estão dizendo que eu fiz, não é bem assim, porque uma por uma vai sendo... Inclusive as histórias que são contadas e a forma como é contada nas atas não refletem. Inclusive eu disse na última reunião que eu queria sair do curso de geografia e isto não está na ata, por exemplo. Então são umas atas escritas a partir de situações... estão gravando a minha aula. A última ata teve a última frase, com a última frase que eu disse na minha aula, no mesmo dia. Então foi ridículo, os alunos se flagraram. E sempre vem dos 3 emissores. E ontem veio dos 3 mesmo. Foi muito louco. Veio da universidade e veio dos outros 2 processos. Então as pessoas estão se comunicando. Inclusive chegou um amigo lá em casa ontem falando dessa reunião. Essa reunião vazou. Como assim? Alguém está sabendo? A minha ex-mulher ligou para um amigo sabendo dessa reunião, mandando ele ir lá em casa. Hã? Quem recebeu esse e-mail? Vazou, esse e-mail vazou. Tem como provar. Não pode. Não, mas pode fazer isso? A reunião é comigo ou é com a comunidade acadêmica? É com a minha ex-mulher? Como que ela ficou sabendo disso? E a filha me liga. Hã? Que filha me liga? André, tipo, quem tá sendo gravado, esse tipo de coisa tá me incomodando. E eu tô indo dar aula todo dia, porra. Qual que é o problema? Não fui dar aula segunda-feira porque a abertura do congresso, ou a abertura não aconteceu. Me avisaram uma hora antes. Eu não venho dar aula uma hora antes, pô. Não tinha aula. Aula no auditório. Aula no auditório, caralho. Eu apaguei a luz geral da universidade para ter aula no auditório. Tá vendo uma polarização muito forte. Muito forte. Tremendo desconforto da tua parte. Mesmo, você nem sabe. Desconforto por parte da turma também. E assim, não estou tirando a tua legitimidade de você sentir o que você sente, mas eu não consigo tirar a legitimidade daquilo que a turma também sente, cara. A turma está se sentindo acuada. Veja, a tua fala remete a uma condição tua também de um certo medo, de estar sendo de uma forma... Mas claro, você está perseguido. Perseguido e tudo mais. Ei, vou te falar mais, a Edilene divulgou... Mas deixa eu terminar. Questões. Tá, deixa eu terminar, tá? Vamos só, assim, respeito do teu tempo, respeito do tempo. Tá. André, sensibilidades já estão colocadas, tá? A gente vai precisar dar um próximo passo daqui para frente. Você está relatando agora que existe um planejamento
do curso que conspirou você entrar num espaço, num ambiente, num tipo de temática que não é a tua. Isso. Essa é a primeira coisa, tá? Que também é minha. Tá, claro. Que também é minha. Claro. Não há nenhum problema. Só deixa eu tentar Dou sobre tudo. Não tem problema. Sistematizar um pouco a conversa para a gente já seguir, daí já seguir com os anos. Tá? Há um desconforto da turma com relação à tua atuação. Há um desconforto teu com relação à turma e com relação à própria coordenação da forma como você está colocando o planejamento que foi dado. Né? São múltiplos desconfortos, né? Que estão gerando uma insatisfação e um risco muito grande da coisa sair do campo só dos conflitos e ir para um outro campo que ele é de difícil governo. Né? Eu estou vendo o teu comportamento agora, André. Tá evidentemente mais alterado. Né? Não está normal, não está dando para conversar. Está no diálogo só. Né? Você está muito nervoso. Tá? E eu estou dizendo assim, é legítimo. Agora sim, você diz assim, não, está tendo comunicação, evidente que está tendo comunicação. Os estudantes estão vindo nos comunicar. Eu estou comunicando coordenação, comunicando você. Aqui não há problema. O problema é envolver ex-mulher. Não, não, calma. Mas aqui assim, não há nenhum problema se André, comunicar. Daqui para fora eu não tenho controle. Nem pois eu tenho controle. Não, mas esse e-mail veio só para nós dois. Como? Não pode. André, essa conversa é sigilosa entre nós aqui, tá? Não está sendo gravada, não tem nada. Não tá. Mas não fique tranquilo, né? Mas não com relação a isso. Ontem à noite. O que aconteceu com a comunicação eu não sei, mas eu estou utilizando assim, essa conversa daqui para fora não sai. Sabe? A conversa é entre nós, entendeu? Tá? Então assim, daqui para frente eu só quero te dizer o seguinte, André, a gente vai ter que se municiar em termos de franqueza de comunicação, de bastante transparência, mas te dizer muito claramente, a gente vai ter uma sequência de procedimentos que são da ordem disciplinar e que vai ter escuta, vai ter tempo de oitivas, vai ter procedimentos de comunicação que são institucionais e oficiais. Não vai ter jeito mais. Tá num campo que eu não tenho mais como não encaminhar os processos, cara. Tá? Então eu preciso te dizer isso. Isso vai acontecer e a gente vai ter que tratar isso da maneira institucional. A gente vai fazer as escutas da mesma forma em que esse último processo foi encaminhado, foi interpretado, encaminhado de volta para a direção, foi retornado para a coordenação do curso e da coordenação do curso foi informado para ti. Tá? Outros processos virão. Então eu só espero, André, que daqui para frente a gente consiga minimizar isso e não aumentar o bolo do problema. Esse processo foi avisado, ele está lá como sigiloso, restrito. Qual? Esse é o único que eu sei. Mas eu estou dizendo de outros que viram. Tá, tudo bem, mas este único está sobre sigilo. E foi anunciado na Câmara e passado para a lista dos alunos. É isso? Pode isso? É isso? Se pode, então daí tem outra coisa. Porque daí está sobre sigilo, o que é esse sigilo então? Veja, agora o resultado final... E aí o resultado final é o quê? Perseguição dos alunos. De um processo que ele tem acesso restrito. Quando a comunicação ela vai para a coordenação do curso e ela vai para o docente, ela vai ter evidentemente repercussão sobre a vida funcional, né, André? Aí você anuncia na Câmara, é isso? Pode? É isso? É assim que é tratado esse processo? Juridicamente, vamos falar. Aí juridicamente isso vai ter que ser analisado, né? Pois é. Então, começa por aí. Nenhum processo desse ele é válido por causa desse tipo de erro jurídico. Todos nós estamos aprendendo, inclusive, né, André? Se corrompendo. Todos nós estamos aprendendo. Né? Pode ser que haja algum erro procedimental, erro processual, erro administrativo, todos eles são consertáveis. Agora, se você não pode eu acho que é um exercício nosso, né, André, de tentar ver na intencionalidade das pessoas o que está por trás mesmo. Há um ataque pessoal, há uma não tem dúvida, você sabe? É que tá. Há 2 anos, 3. Talvez não haja. Quer dizer, da mesma forma que tem uma turma inteira e tem colegas que estão também se vendo dessa forma. Quer dizer, desse jeito a gente não chega a lugar nenhum, a gente não consegue avançar, André. A gente não consegue avançar nos diálogos, cara. Vai tudo caminhando para uma coisa que é registrada, empapelada e tudo mais. Tá bom, não, é um desejo, só que nesse momento a gente está caminhando para isso. Zé, por favor. Bom, eu vou ser bem sério pra você. Meu desconforto é tanto quanto o teu.
sei se você sabe, aí é papo reto mesmo, porque foi assim, né? É de 9 anos. Eu estava revendo uns vídeos esses dias de trabalhos nossos nas ilhas. E, enfim, não sei o que aconteceu de lá para cá, né? Quer dizer, até sei, mas é uma percepção muito minha. Então o desconforto é a total meu também. Não sei se você sabe, eu já falei isso, externalizei isso. De quanto sou grato a você e a Ângela por ter sido acolhido por vocês aqui dentro da universidade. Foram as duas pessoas que me acolheram aqui. Está nesse momento aqui para mim, tá louco. Enfim, algumas coisas que você falou, né? Os módulos que você recebeu. Não foi a revelia, foi a revelia porque você não estava na reunião de câmara do dia. Aí a gente tem prazo a cumprir, tem que entregar para a coordenação acadêmica os encargos, e o docente não está na Câmara, quer dizer, a gente tem que atribuir encargo para o docente e a revelia mesmo. E aí assim, se você olhar os módulos que foram atribuídos a você, vamos pegar o primeiro período. Tinha integração universitária e reconhecimento do litoral. Representações, leituras e análises geográficas. Educação, escolas, culturas, sociedades para a ciência e geografia. Poderia muito bem ter pego o reconhecimento do litoral. Peguei, pois hoje seria uma possibilidade. E isso foi aventado na Câmara. Só que daí veja os outros módulos dos outros períodos. Compreensão do sistema mundo. Território brasileiro na contemporaneidade. Esse é um. E o terceiro. Fundamentos e estruturas das educações. Quinto período, natureza e espaço geográfico, um olhar sobre o mundo. Globalização política, que esse é o seu também. E estágio de educação e democracia. Então veja, Paulo e Ione, eles não são da área nem da antropologia, nem da geografia, então optou-se por Paulo e Ione ficarem com o reconhecimento do litoral exatamente por conta disso. A gente entendeu que eles poderiam dar conta desse lado. Aí, representação, leituras e análises geográficas. Precisava de alguém da geografia. Ficou a Ângela. Natureza e espaço geográfico, um olhar sobre o mundo. Alguém da geografia ficou a Ângela. Aí sobrou a compreensão do sistema mundo, território brasileiro na contemporaneidade, globalização e geopolítica. Os outros são módulos ligados à área de educação que o Menga acabou pegando. Eu peguei um, o Menga pegou o outro, que é o nosso objetivo. Acabei pegando a compreensão do sistema mundial. Eu gostaria muito de ter pego, por exemplo, a globalização e geopolítica. Acho que eu lidaria melhor do que a compreensão do sistema mundial. Mas aí a gente pensou, exatamente a compreensão do sistema mundial eu fiz com a Ângela no semestre anterior. Então, eu não sabia disso. A gente poderia até ter trocado se você tivesse falado com a gente sobre isso. Porque eu preferiria pegar globalização e geopolítica. Mas enfim, território brasileiro, a gente pensou que você, exatamente pelo que você já trabalhou aqui dentro da universidade, isso poderia ser algo que você trabalharia de forma tranquila. Eu acho que é. E globalização e geopolítica também. Então não vejo assim que são módulos que... Né? Eu vou para qualquer... Outra coisa, né? A saída do curso. Você não quer sair do curso. Você, saindo da porta, você falou, me tire do curso. Isso não é algo que vai para área. Isso não é uma solicitação que vai em área. Você estava falando por um momento de emoção. Eu não poderia colocar isso na área. Aqui eu te chamei de louco, pois, e que não foi bem assim. Mas aí e louco é um elogio, cara. Quem leu Foucault, você acha que estamos discutindo o que aqui? Você me chama de louco, eu vou falar, porra, não, claro, mas isso mas foi pra ata e aí não sei se viu, mas eu pedi para tirar um monte de coisa. Não precisava, porque daí aquilo pro meu processo de assédio moral, ele é enorme, é super legal. Inclusive eu salvei a que não tem alteração, que é as que não tem alteração, que todo mundo leu. Mas aí assim, André, e assim vamos desqualificando. Eu nem tô aqui, cara, eu nem venho pra universidade, eu só venho no dia de aula. Eu entro pela sombra e saio pela sombra, para não ser visto. Mas isso é uma parte do problema. Isso não é um problema. Eu fiz 780 horas semestre. André, mas aí assim, André, deixa eu terminar então. Tá, o que foi para a ata, cara, esse é um problema, a gente já conversou aqui, eu e o Renato,
é um problema que você tem junto com a Ed. Vocês têm alguma coisa. Não sei o que é, mas vocês têm alguma coisa. Ela tem um posicionamento claro. Então foi ela que escreveu a ata, e por isso que eu pedi para tirar. Não foi solicitado para ela colocar aquilo lá. Não só essa, né? Tem outras, né? Que são bem piores, né? Não foi solicitado para ela. As outras atas nem recebi. Ah, pois é. Não, isso sim. Porque daí depois dessa carta que foi em setembro, isso aqui eu tenho todas essas datas. Isso daí, cara, vai dar um BO, tá? Porque é assim, ó. Foi feito em setembro, essa carta. Só deixa E aí depois você retoma isso e depois eu retomo o que você falou. Bom, aula na segunda no auditório. Também fiquei sabendo de última hora, né? É por isso que enviei o e-mail. E aí assim, aí você me desculpa, independente se você ficou sabendo uma hora antes ou não, aquela noite é a tua noite de trabalho. Independente se a aula é em sala de aula ou no auditório, é uma atividade de curso. E se é uma atividade de curso, você tem que estar presente. Isso faz parte do teu contrato. Aí vamos falar, né? Da mesma forma como, por exemplo, teve a semana de acolhimento, você chegou aí à universidade, você vim todo dia. Não fui. Quer dizer, não participo desses coletivos mais que vocês inventaram. Então, mas aí assim, é teu horário de aula, né? É teu horário de É o único curso que tem esses coletivos. Tá no coletivo, tem 2 professores na sala, não precisa de mim. É um professor por sala. Não dou aula nunca mais com mais ninguém junto comigo, porque a Ângela não me deixava falar. Pergunta pros alunos. A Ângela não me deixava falar na sala. E me desqualificava com tudo que eu falava. Isso foi me emputecendo durante o último ano. E agora estamos no pé que tá... Agora você está sozinho em sala, certo? Vou ficar para sempre. Tá. Tudo bem, você está em 2 momentos em sala de aula, certo? Certo. André, você terminou? Só assim, segunda-feira era dia de aula e a turma ficou sem aula. Então, comprometeu ali. A autonomia deles, eles vão achar coisa para fazer. Pelo amor de Deus, esse coletivo autônomo, daí você está entrando em contradição. André, me perdoe, cara. Mas assim, isso não justifica, cara. Não justifica, André. Tu tem um contrato de trabalho, bicho. Tu vai agora jogar na autonomia dos outros aí a tarefa de fazer aquilo que você tem que fazer. Não é que não tem aula. Quanto ao processo de jogando na cara, tem várias questões aí. Algumas eu concordo com a André, outras não. Né? Bom, a primeira coisa, o André ficou sabendo, a gente, em reunião de Câmara, comunicou que esse processo que foi aberto, que chegou, seria aberto. Não, foi só uma ameaça. Não. Aham, tá aqui. Não. Tá aqui, calma, tá aqui. Vamos pro oficial ou não vamos? Inclusive, essas ameaças de levar para instâncias superiores caracteriza como assédio também, perseguição, assédio moral. Calma, tá tudo aqui. Tá? Continua. Não, foi um comunicado, não foi uma ameaça. Foi um comunicado que o processo seria aberto. Inclusive, foi um comunicado que o processo seria aberto, deve constar na ata, a pedido da direção, em função do que aconteceu, do acúmulo de coisas que foram acontecendo. Pode estar escrito isso, né? Enfim. E aí concordo, se aconteceu, eu não sei, porque eu não tinha nem WhatsApp na época, o André fala que esse processo vazou na lista de alunos. Isso realmente o André tem total razão. Se isso aconteceu, eu não sei que não tinha WhatsApp na época. Não, WhatsApp. Isso é um absurdo, não foi? Foi um e-mail. O Ligel 2017. Mas eu tenho. Não, mas aí eu tenho e-mail de 2017, eu não tenho e-mail e não recebi isso. Ué, recebi. Tava no meu e-mail. Enfim. Mas se isso aconteceu, realmente foi algum pisando na bola de alguém. Né? E aí, assim, acho que o outro equívoco foi quando a Ed novamente colocou como pauta o processo. Isso. Sigiloso. De novo. Ela colocou como pauta, mas você Porque requereu a assim, pauta? não, eu solicitei para a Ed assim, falei, escuta Ed, você sabe como é que está o processo do PRE? Mas isso, conversa informal, familiar. Porque eu entro lá no SEI e o processo está parado. Eu queria saber o que está acontecendo, soube de alguma coisa, o que está acontecendo. Porque assim, alguém tinha me dito que o processo seguia sem eu saber, o processo estava seguindo de outras formas, mas isso não tem como. E ela falou que ia verificar. Só que em vez dela verificar e conversar comigo,
Então, Cris, já colocou no ponto 3, para comunicar como é que o processo está vindo. O informe, não sei se foi informe. Isso, e a atualização do processo tinha sido no dia 2/1 de 2019, aí 6/2. E aí 6/3 ele teve uma outra autorização. Então, já tiveram 2 reuniões de Câmara, essa era a terceira. A última atualização do processo foi no dia 2 de janeiro. Que atualizar o que de processo? Essas alturas, já teve 2 reuniões de Câmara, era para expor mesmo. Então era para expor, vai se fuder, vamos pro jurídico de assédio, cara. Não pode. Vão tomar no cu, cara. Já chega esse sapatão aí querendo me matar na rua. Agora fogo amigo, vai tomar no cu, cara. Não pode. E aí agora que a gente tá no Brasil se acabando, é isso, vocês vão atacar eu, logo eu. Tá, não, vai fazer o processo até o fim, agilizar o processo. Pá, vamos foder esse cara. Cara, beleza. Fiquem sozinhos. Por isso que eu não quero mais estar na geografia. Não quero ficar discutindo arame farpado, sabe? É outra coisa. Estou em outro processo. André, deixa eu te perguntar uma coisa assim, bem objetivamente, tá? Por conta do momento, tá? É bem quente, né? Quente demais, né? Teu desconforto com o curso, teu desconforto com a turma e etc. Você acha que é um momento, assim, é você que vai ter que dizer para mim, assim, se é um momento de você dar um tempo com a turma. Com certeza, essa turma não era para eu pegar. Então assim, estou dizendo daqui para frente, daqui até o final do semestre. Perfeito. A turma de 2018 não é para eu pegar. Jamais era para eu ter pego essa turma por causa dessa carta. Tanto que, ó, o que deu perrengue? Os flocos de neve. O que deu perrengue? Porque a avaliação. Eu vou avaliar os caras. Os caras fizeram essa cartinha, eu posso ficar puto e posso reprovar todo mundo, né? Não, para não cair nessa de que eu tô perseguindo alguém, o que eu fiz? Não reprovo e não aprovo ninguém. Quem aprova e reprova é uma publicação científica. Quer aprovar no meu módulo? Publica um artigo numa revista. E aí o que aconteceu? Peidaram. E aí os outros professores, ai claro, mas isso é um absurdo, porque aqui o nosso PPP não. Falei, cara, você pode fazer uma pichação no muro, você pode fazer um fanzine, isso já é uma publicação. E agora eu estou construindo o que é legal. O que eu vou? Eu vou desconstruir a minha própria forma de professor, obrigar o cara a fazer um negócio. E chegar no final do semestre, eles vão falar, eu vou reconhecer, viu que absurdo que é o professor mandar fazer um negócio? É assim que vocês vão ser professores? Tá? Então isso daí é um processo, está em andamento, tá? Está em andamento, então, mas vai continuar assim, não sou eu que vou reprovar e nem aprovar ninguém. Eles vão aprovar ou reprovar. A escrita você pode pedir, a submissão você pode pedir. Eles podem fazer publicação você não pode. Claro que não dá tempo. Tá? Mas eles têm que colocar lá o negócio do correio que eles mandaram, a revista, o edital da revista. Claro que não tem problema. Então qual que é o mimimi? Qual que é o mimimi que vocês estão criando com eles? Não, e vou te falar, e essa carta... É a publicação. Você não pode publicar. Não tem como publicar. Tá, se o cara for até o final e tentar até o final, ele é aprovado. Não interessa, isso é meu método, não tem que me dar satisfação nenhuma. Agora, nessa carta tem palavras que não são minhas e que são dos outros professores também. Pela mesma forma que esse mimimi está vindo de uma articulação via professores junto com os alunos, nessas reuniões coletivas, amorzinho, tá? Tenho como provar isso que está acontecendo. Então se liga, tá? Vai com calma, não estou fazendo nada errado, tá? Se os alunos são bunda mole, sai fora, não vai ser professor. Mas, André, é claro que eu não vou querer que o cara publique capa da Nature, tá? Para ele ser aprovado. Eu não sou idiota. Tá? Mas eu quis dar um gelo nesses caras para falar assim, não sou eu que vou reprovar vocês, é vocês que vão ter que conseguir aprovação em outra instância, que seja num congresso. Eu ainda falei, tem o Jura para publicar, tem congresso de geografia, faz um painel de 1,20 m por 80 m, já que vocês são tão espertos, eu que tenho lacuna no conhecimento, ainda bem. Então, esse é como método de avaliação para eu me proteger desses flocos de neve que estão sendo controlados e manipulados por outros professores, que está aqui até o vocabulário. Então, calma, isso tudo está registrado, com data, com documento. Eu não trouxe o pacotão de documento, mas está tudo aqui, então não se preocupe, não estou fazendo nada de errado, não estou nada de errado. André, tu está produzindo toda a tua ação pedagógica com base na tua percepção perceptória. Estou eu ouvindo aqui tentando interpretar. Tá. Isso não está te ajudando, não está te ajudando no curso, não está ajudando quem pode estar do teu lado, não está ajudando no setor, cara.
Eu já fiz uma pergunta, você me deu uma resposta positiva, mas agora você meio que voltou atrás dizendo que você vai seguir o processo, o processo pedagógico. Eu te faço uma pergunta, você me responde. Você acha que é uma atitude prudente, nesse momento, você se retirar de sala de aula, conduzir aos processos, projetos, pesquisa, etc., e a gente tentar encontrar um caminho a partir do próximo semestre, para dar esse tempo, talvez você não precise? Eu acho ótimo. Me afastaram dessas 2 turmas de geografia, inclusive. Você tem isso? Não. Por quê? Porque eu não quis fazer esse semestre. Encheu o saco. Então, André, veja, toda a tua linguagem... Encheu o saco, cara. Tô de saco cheio. Está traduzindo, assim, um limite, Claro, limite mesmo da tua atuação aqui dentro, cara. Mesmo, assim. E aí essa carta, deixa eu terminar só, essa carta veio em setembro, que os alunos fizeram. Essas atas foram discutidas em todas as reuniões de Câmara, de setembro até dezembro. A Edilene falou que tinha um trabalho, inclusive isso tem que ser verificado, que ela tinha um trabalho em Curitiba que ela não estava podendo fazer as atas. No último dia de aula, eu recebi as 3 atas que tinha todos os meu nome como pauta. Eu fiquei 3 meses dando aula, passando vergonha na frente dos alunos, sem saber o que estava acontecendo. E estavam tramando pelas minhas costas, porque daí isso aqui precisa ser mandado por e-mail, mas não foi. Foi no último dia de aula, depois tinha acabado toda a palhaçada. E agora começa a porra do semestre com essa palhaçada. E a minha aula é sobre essa merda que vocês fizeram. Só isso, tá? E eu tô resolvendo isso. Isso aqui, lendo Michel Foucault, cara, eu morro vocês, sabe? Vocês estão fodidos. André. E é isso a minha aula, por enquanto. Com esse processo de avaliação, claro que não dá para dialogar, porque vocês não querem dialogar, vocês querem construir o falso positivo, sabe? E conseguiram. Então pronto, vai ser ótimo. Não vou dar aula nem hoje e nem mais na geografia. Quero ficar à disposição da direção, como tem outros 12 professores, e depois a gente... Onde é que você achou 12 professores? Sei lá, alguém me falou isso. Aonde é que tá? Enfim, não quero ficar em curso. Meu concurso não é para curso. Meu concurso é livre. Uma coisa é a lotação. A lotação não muda enquanto você não tiver isso regulado oficialmente, tá? Tem um processo, por exemplo, 2 processos abertos de docentes que estão aguardando uma contrapartida. A geografia não é um curso que tem conforto suficiente, né, para ficar sem docente, sabe disso, né? E você não está afastado do curso ganhar um substituto, certo? Isso eu não quero colaborar com a geografia. Não, eu já estou entendendo isso, eu estou entendendo. Isso para mim está mais do que claro. Não me interessa o que vai acontecer com o curso. Então, veja, acho que tem uma situação limite pelo qual eu ainda não passei, né? Quer dizer, aqui, né? E tem uma situação em que não há viabilidade de conversa, né? Viabilidade de conversa. Uma reunião que a gente sai daqui sem acordo, né? Então, para mim, não há outro caminho, André, nesse momento. Compreendendo o sentido teu de estresse e tudo mais, mas compreendendo o sentido de necessidade que o curso tem de abaixar um pouco as temperaturas. A turma precisa de docente lá dentro, precisa de uma educação de qualidade, cara. Claro, então, assim, precisamos encontrar um meio caminho. Me parece que nesse momento a gente encontrar um outro acordo que seja para... Porque assim, estamos terminando um bimestre, na verdade, né, Zé? Estamos, na verdade, terminando um bimestre. A gente tem um bimestre para terminar uns módulos, você está falando em 2 módulos, né? Nesse momento. E aí eu não sei, né, Valência? Por todo conhecimento administrativo, a gente não tem nada que regule, na verdade, essa situação de não dar as 12 horas, né? As 12 horas de aula regulamentar, né? Na verdade na verdade assim, é uma consulta que eu te faço preventivamente. Eu acho que nesse momento talvez seja mais interessante para nós assumir um certo risco nosso e dizer, André, nesse momento, calma lá, não entre em sala de aula, do que a gente estressar um pouco mais com medo de cá e medo de lá. Ação conspiratória de um lado, receio e medo do outro. Mas eu entro na sala, tá super massa, o processo está acontecendo. André, não tá massa. Não tá massa pode estar acontecendo por um lado. Por outro lado, são os relatos que chegam aos montes para a direção. Não, eu preciso de relatos, eu preciso de nome.
Relato sem nome então não dá. Você vai ter relato, você Não. vai ter nome, Não. quando a gente Infelizmente não tiver... vai ter nome, porque assim, Não. as pessoas estão com Com medo. medo. Ah, que as pessoas estão com medo, cara? Ah, então tá bom. Então eu não entro mais na sala. Mas, André, veja. Fodam-se lá, vejam que professor vocês vão pôr. André, veja. Sabe? A tua linguagem, ela impõe isso, entende? Cara, eu sempre falei, cara, na sala. Eu trabalhava com adolescente e falava, vai tomar no cu. Mas, André, E os caras não se choravam inteiro, e agora não se pode. compreenda que agora talvez não possa mesmo. E talvez as pessoas estejam E eu se também não incomodando. falo assim na sala, porra. Tá, mas então, André, vamos fazer o seguinte. Eu Não me quero- conhece, 10 anos. Mas eu pô. quero uma posição que é tua, não é uma imposição da direção. Eu quero saber de ti, se é uma situação que para você é razoável, né? A gente pensar daqui para frente até o final do semestre, pelo menos, essa situação sem ti em sala de aula. Eu estou perguntando para ti, é você que vai ter que me dizer se para você vale a pena ou não. Se você está dizendo que está super massa, que vale Não, a pena mas você entrar tá em sala, tão assim, não, então não entro Não, mais. tô Não, tá perguntando- certo, eu tô- não entro mais Eu em estou sala. perguntando para ti, você que vai ter que me Estou dizer. decidindo, não entro em sala na geografia mais. É, Como é que você... Pois é, então. mas aí, Como é que o a gente curso vai ter fica? assim, aí é o meio termo, né? É. Zan? Aí Aí eu vocês ficam pergunto. inflamando os alunos? Aí eu pergunto, né? Tá. inflamando. Não, não tem, não. Tá bom. Eu pergunto agora, o que vale a pena a gente fazer como direção? 10 anos você me conhece, né? Tá. Aí tá, o argumento é o mesmo, você me conhece. 10 anos. É só ver Vou o vocabulário. inflamar. É só ver o Mas vocabulário que tá você acha escrito. que eu vou inflamar aluno, velho? Só se ver o vocabulário que tá escrito. Eu vou inflamar aluno. Tá quanto Não, você. não precisa ser necessariamente sobre você. Tá, então a gente precisa diferenciar as coisas, né? Isso aí, Porque aí não, é mas um aí tal de sim, um né? balaio, né? Um balaio, Aí sim. então ele tá todo mundo. Porque- Não, mas é que daí assim, aí faz acusações também, né? Tá inflamando o aluno. Porra, velho. Qualquer. Certo, André? Então assim, nós estamos num momento que tá muito complicado, cara. Tá muito complicado. Ou a gente baixa a guarda, cara, e impõe mesmo limites às situações, cara. Ou a gente vai viver num mundo animal aqui dentro, cara, sem governo, cara. Mas você precisa, assim, você Eu precisa... já tô sofrendo esse mundo animal com vocês sapatão me perseguindo, que os caras ficam fazendo lixo pra essa turma. E inflamando. Tá? Pronto. E não é o primeiro semestre que faz. Né? Então pronto. Eu tenho que andar na rua com um pedaço de pau na mão. André, eu te pergunto, há alguma chance de se estabelecer... Não posso passar na um- frente do Alejandro. André, de novo, deixa eu te perguntar. Há alguma possibilidade contigo de estabelecer uma conversa dialogada sem que a gente estresse com a agressão? Estou te perguntando isso. Ah, Porque aqui, por várias vezes, talvez sem você perceber, você usou de violência, né? Assim, verbal. Então, veja, mas aqui, André, assim, estamos fazendo uma conversa que não tem, daqui dentro não sai, cara. Mas olha a tua conduta, cara. Estou te dizendo assim, eu começo a reunião dizendo assim, André, temos 3 autoridades aqui dentro que vão mostrar para os nossos estudantes como é que a gente está conduzindo os processos internos de uma universidade, cara. Você não está respeitando o coordenador do curso, usando toda a história, tarará, e não está respeitando nem a direção aqui com o teu vocabulário maluco aí, que está, cara. André, assim, tô papo reto, direto e tranquilo mesmo nesse sentido. Ou a gente baixa a guarda, usa um linguajar mais tranquilo, o Zé tá ficando muito preocupado, cara, contigo, bicho. Eu sei disso porque eu tenho conversado com o Zé tá super preocupado contigo, cara. E ele tá preocupado mais ainda com a turma, cara, porque ele é coordenador de curso. O que a gente vai fazer agora? André, a gente tem um único caminho possível, cara. Ou você baixa a guarda, cara, e a gente retoma os diálogos, ou de fato não tem conversa. A gente só vai estar nas papeladas judicial aí, cara. É teu interesse que seja isso, não é do Claro que curso, não. não é teu também, Nunca cara. foi. Então por que Não nós fui eu que estamos aí, comecei cara? o processo judicial. Mas então vamos dar um passo para trás, cara. Todo mundo dando um passo para trás, a gente se ajuda, cara. Vamos dar um passo para trás. Mas nesse momento, eu acho que um passo para trás, para dar um tempo de respiro, cara. É a pergunta que eu te faço. Não é um momento de dar um tempo. E aí, Zé, é aquilo que a gente vai ter que fazer. Aí é a escolha que eu pergunto. É com o André no momento mais crítico ou sem o André nesse momento e a gente optando por uma outra possibilidade dentro do setor. Não, se eu tô causando pânico nos alunos, é melhor sair, né? Meu Deus, Os relatos estão chegando, André. Tá? Os estudantes estão amedrontados, cara. Não são 4 todos. cancelamentos de módulo. 6.
6. Então, André, mas Cara, aí, isso é um orgulho, reprovar com certos professores é um orgulho. Mas, André, assim, não adianta você rotular o estudante de bundão, de sapatão e tudo mais, que não vai resolver, cara. Porque isso aí só reitera. Só se eles me perseguem na rua. Mas, André, mas aí... Não sai de casa, você mais. achando que eles estão perseguindo e o estudante achando Não é que você achando. tá amedrontando, cara. Então não adianta. A gente tá numa relação que ela tá Você polarizada sai de mesmo. casa pra vir aqui. Eu não saio André, de eu casa. preciso da tua posição um pouco com a gente, né? A posição que tem que ser agora mais serena que se possa ter nesse momento, cara. Dizer assim, né? Você tem condição de tocar esses módulos aqui pra frente desse jeito, cara? Não. Não. Com fofocarada, não. Não. A turma 2019 eu já ia pedir para cancelar, 2018 já ia pedir para cancelar antes de começar. Porque é essa turma dessa carta infame aí. E a outra é uma turma legal. Que se ligaram que quando eu dava aula com outro professor, eu não conseguia falar, o professor me desqualificava, toda a referência biográfica que eu usava, o professor falava que era uma referência de racista, me desqualificava como classe média, estudante de colégio particular, que eu não tinha o que falar nada. E isso foi o ano inteiro e os alunos perceberam. legal, já recebi 3 pessoas, uma chorou na minha frente. Tá, claro, porque tem que publicar o negócio, Não foi porque senão vai reprovar. Não é por causa disso. Os caras nunca leram mitologia grega, ficam mimimi porque a fundação do mundinho deles é baseado no estupro, sabe? Né? Ah, não pode estuprar, claro que não pode, cara. Só que a base do nosso pensamento vem disso. Então, você quer mudar isso? Vamos agir, então, na mentalidade de história profunda, de história de longa duração. Essa é a minha aula. Ah, não, eu estou justificando o estupro. Ah, merda, porra, não entendeu nada. Volta lá no Cronos, vamos ler o mito grego. Vamos ler o Pierre Vernant. Vamos ler o Levi-Strauss. Vamos ver como é que é o mito nos índios. André, Agora você compara. sabe que a forma faz toda a Então, diferença. é isso. A Então, forma faz toda a diferença. e aí, se os caras estão em pânico, beleza. Orientação eu tenho, mas 6 orientação. Então, André, mas Fecha não é- todo o horário. André, o pânico não é só disso. Tem aqui no WhatsApp, né? Eu não tenho WhatsApp pra essa turma. Saí. Então, eu sei, mas É eu o celular, tenho, o celular. eu recebi o WhatsApp É o celular. dizendo que você não está trabalhando com tudo, que você só está falando da carta da 2018. Negativo, cara. A carta tem tudo o conteúdo ali, porra. Os caras são. Sabe? Ah, não, ó. Eu sou professor e sou uma autoridade. Tem um monte de aluno orelha seca que chegou aqui anteontem. E eu vou lá e eu que sei o que os caras têm que aprender. Ou não. Porque meu método nunca era assim. Era sempre o problema dos estudantes que geravam a aula. Até chegar nessa porra dessa turma aqui, floco de neve, né? Então a avaliação não é minha mais. Vocês têm que publicar o negócio. Eu não quero saber, mas eu tenho filho, mas tá jogando. Quero que você foda você. Falando da 2017. Não interessa o teu. Foi exatamente a mesma coisa que eu comecei. Não me interessa o teu problema de vida pessoal. Mudei completamente esse ano minha aula. Não me interessa o teu problema de vida pessoal. Me interessa o que você tem que publicar aqui nesse artigo. Aí os caras entraram em pânico, porque dela é muito mais difícil. Que é que nem eu fiz na história, teve professor que fez isso. O que a gente fez? Fundou uma revista e todo mundo publicou os artigos. O meu artigo publicado no meu TCC é nessa revista que nós fundamos, porque o professor fez a mesma coisa que eu fiz agora. Aí os caras não conseguem sair, fazer essa jogadinha e sair desse problema? Reprovou todo mundo, velho. Não pode ser professor um cara desse. Ainda amedrontado, sabe? Onde nós estamos? O que eu estou fazendo aqui? Não sou eu que tenho que decidir o que eles têm que aprender? Aí vem uma referência bibliográfica do curso de geografia que é uma bosta. Que não fui eu que fiz e que não vou seguir, porque é só autor que vai contra o meu pensamento. Não vou seguir aquela porra da referência bibliográfica. Fiz outra, construí outra, muito mais textos do que o que estava. Pronto. Ah, não pode? Não é liberdade de cátedra? Não entendo. Eu tenho que seguir a referência que me veio? Exato. Mais alguma coisa? Eu mudei a referência da aula. Mas se os alunos não se sentem à vontade, as duas turmas, eu acho ótimo. A reclamação, André, que eu tenho é que você fica falando na 2017 da carta da 2018. E daí? Que não é Eles estavam aqui quando eles aceitaram a porra da ata, assinaram. Os alunos da 2017 têm nomes aqui, velho. Eles estão envolvidos. Claro. falar. E a carta não é assim. Não foi assim. A carta tem um monte de tema.
da aula, um monte de tema. Olha lá. Tô ficando bem mal de saúde por causa disso. Pois é, então assim, mas não é só você, viu, André? Deixa eu te dizer, tem muita gente que não tá ficando bem de saúde por causa disso, cara. É. Então assim, é um rolo Eu só lido com essas coisas de talvez ele tenha judicial. demorado, André, talvez ele tenha demorado como instituição para tomar uma posição mais séria, menos complacente, André. De verdade, 3 anos cara. sem ver os filhos. Pois é, André. Mas aí, assim, mistura situações pessoais com a tua situação profissional, evidentemente que tem reflexos, né? Agora, a gente precisa saber diferenciar as coisas, André. Aqui dentro é o teu trabalho, cara. Aqui dentro as pessoas tomaram partido. Mas veja, eles confundiram o meu trabalho com a minha vida. Está cristalizado na tua concepção, cara, um julgamento que não tem mais como desfazer. Não tem argumento que te traga, mesmo trazendo Zan, que tem uma história contigo, cara. Não tem o que faça você romper essa tua percepção das coisas, cara. Estou aqui tentando trazer, na verdade, outros elementos possíveis, até da gente tentar, assim, às vezes, se colocar no mesmo espaço, talvez até retome efetivamente alguma coisa, né? Mas nem isso eu estou vendo aqui, né? É para retomar as conversas, né? Para retomar um pouco o fluxo das coisas. Às vezes, um histórico que você percebeu diferente, o Zan explica de outro jeito, você, mas então foi isso que aconteceu, né? Isso nessa mesa já aconteceu várias vezes, com muitas pessoas. Muitas pessoas. Mas quando as pessoas têm disposição de dar o passo para trás. Não tem outro caminho, André. Ou a gente dá um passo para trás e a gente entende o outro um pouco, aí é o exercício da alteridade mesmo, né? Que a gente tenta tanto exercitar aqui dentro, em vários processos, né? Bom, cara, a gente vai estar sempre dando murro em ponta de faca e tentando tirar de ti aquilo que você já não consegue dar mais para nós, cara. E a última aula ainda foi sobre o resumo do semestre todo, chegando no jogo, de fazer um jogo da ONU, planejamento da cidade, de um planeta, no contemporâneo. Esses caras são uns idiotas. Eu não vou mais dar aula para ninguém na geografia. Mas André, ponto. Hoje eu já nem vou para aula. Eu passo lá e já aviso. Esse teu grau assim, de frustração, Isso. Não, já que tá tanto. Não, assim. mas é. Porque para mim tava de boa. Mas André, a gente tava seguindo uma sequência. André, com todo o contraditório que a gente tem, por mais que as pessoas digam aquilo que para ti não é a verdade, pode ser a verdade para o outro, cara. Agora, a gente precisa ter maturidade de aceitar isso também, bicho. Então, tua postura é imatura, desculpa te dizer isso, não tô assim, olhando pra ti, cara, uma postura imatura, cara. Eu sei. Você tá sendo contrariado e não tá aceitando, mano. Agora, onde é que se instala o processo pedagógico numa contrariedade? Não tem? Porque eles podiam conversar, mas os alunos têm medo. Tá, mas então você também pode conversar, cara, não tá fazendo isso. A ação ela é violenta, cara. Pra mim você tá fazendo isso, cara. Por os estudantes você também tá fazendo isso. Olha como é que os estudantes estão chegando pra nós, cara. Recue, a única coisa que eu te falo, recue um pouco, André. Tem que baixar um pouco a temperatura das coisas, meu. Não tem caminho minimamente afetivo dentro de sala de aula, que é uma coisa essencial de existir, você sabe disso, né? Você sabe disso, cara. Para se avançar um passo ali, pelo menos, né? É só medo. É medo do teu lado, é medo do outro lado, e não há confiança mais daquilo que o outro fala. Então aí não tem o que fazer mais, André. Mas vai depender de ti, não vai depender de mim, não vai depender do Zan, vai depender de ti, cara. As pessoas erram também, André. Erram, às vezes erram. Eu erro muito, erro pra caramba, cara. Erro o tom, às vezes, erro o processo, erro o encaminhamento, erro a forma. Mas a gente se refaz. Mas ele tem que se colocar na condição, sabe, de esponja um pouco, né? E absorver um pouco, cara. Haja na contrariedade um pouco, mas de maneira mais tranquila, bicho. Desculpa, desabafo um pouco meu também. Mas é te percebendo desse jeito, sem a menor chance de conversa, cara. Não estou dizendo, eu sei que você está acumulando um monte de coisa. Sei, claro que sei. Estou acompanhando um pouco. Talvez só a ponta do iceberg. Mas não tem como te passar a mão na cabeça nesse momento, André. Olha o que está acontecendo, bicho. Olha o que está acontecendo na tua volta, cara. Aí você fala que está todo mundo isolado, mas quem está se isolando é você. Claro, cara. mas isso é intencional. Mas isso é intencional, mas isso está produzindo um maremoto. Claro, eu estava aqui todo dia, né? Poucos professores vão vir aqui todo dia, né? André, mas olha, cada fala tua ela vai reiterando rótulos, cara. Isso não vai ajudar, cara. Não ajuda em nada. Só que agora eu não participei mais, não venho mais. Não ajuda em nada. É só ressentimento, cara. Só ressentimento.
com esse nível de ressentimento, cara, eu me coloco numa condição de responsabilidade por ter chegado nesse ponto, sabe? Por ter conversado tantas vezes contigo, amadurecido processos, acordos, e ficado tranquilo, dizer, porra, agora o André vai. E fui, Renato, nos últimos 2 semestres, publiquei 2 artigos em congresso, cara. Um deles falando. é um doutorado. Tá, calma. Tô falando das relações. Ano que vem eu não tô mais aqui, das provavelmente. relações. Outubro já, saia pro doutorado, calma. Tô fazendo, não se preocupe. Por isso que eu não tô aqui, passando a tarde no gabinete, levando fofoca na lata. Sabe? Então tudo aquilo que a gente combinou, tá acontecendo. São 2 projetos inteiros, que posso até colocar como projeto de pesquisa, posso até colocar como projeto de extensão. Os 3 projetos de extensão que eu coloquei, que eu mandei, nunca foram aprovados porque eu sou mestre. Nunca foram aprovados. Então por que eu vou fazer projeto de extensão? Não, mas isso não tem relação com o seu Bom, nunca foram aprovados. Teve um deles que é recomendado a não aprovação. Aí é demais, eu não quero mais falar com a ProEC. Vou participar do Festival de Inverno agora. Então, sabe, tá tudo bem. Estou fazendo, não tem problema. Você tem mediações de... Tem 6 mediações, fecha toda a minha cota de hora. Então assim, Zé, tem uma manifestação do André que é assim, sustentar, e aí veja se eu estou entendendo, André, sustentar uma ideia de que nesse momento não entrar em sala de aula é alguma coisa prudente. Claro, vocês estão falando de tanta veja, coisa, não porque é ninguém vem falar nós comigo. Estamos falando, nós estamos trazendo elementos. Então, sim. E eu quero compartilhar responsabilidades. Eu não quero aqui que saia qualquer sensação ou percepção de que tem uma direção que diz que vai ser desse jeito agora. Não. Daí vai embananar tudo, né? Mas o embananamento aí é o que já está, né? Embananado já está. Não, a minha linha teórica coerente está como sempre esteve. Minha linha teórica coerente de leitura e de percepção e de construção dos estudantes está coerente, pelo amor de Deus. Eu não sou idiota, tá tudo certo. Tá tudo certo. Só não tá essa referência bibliográfica capitalista lá, que tudo é culpa dos ricos e das classes médias. Isso tô fora. Chega de me farpado. Chega de me farpado. Não falo sobre isso, falo sobre outras coisas. E aí que entra no conflito. Porque eles ficaram eu fiquei sendo calado durante 2 anos dentro do curso. Esse tipo de ideia, que é a minha base teórica, que não é fácil. E que não é a primeira cartinha que eu recebo, né? Eu recebi cartinha, fiz até uma lista, recebi várias cartinhas. Uma cartinha do serviço social, a carta falsa, os professores que falsificaram a ata, a carta do Alisson no toque, que a gente fez a reunião com os pais. Né? É que ninguém gosta da minha aula mesmo. Não, é que eu sempre faço as pessoas pensarem que elas não querem. Os alunos sempre se incomodam comigo. O serviço social fez 2 cartas para me tirar. Já. E agora essa carta está ganhando um volume desse nível? Tá bom, pode fazer. Só que daí vamos fazer essas coerências aqui dessas datas e tudo que foi feito e dessas escritas aí, dessas atas, e vamos pro pau jurídico, já vai acontecer. Agora, nessas salas eu não entro mais, já que os alunos têm medo, eles que acham que o professor que seja mais amorzinho. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Fazer, eu digo assim... Ficaram com medo de publicar. Mas são, na verdade, uma situação que é de tentar um mínimo de acordo. O acordo nesse momento seria esse primeiro passo, né? O primeiro passo seria o quê? Seria baixar as temperaturas. Baixar as temperaturas nesse momento, de maneira prudente, me parece que passa para dar um tempo aí para tu entrar em sala, né? Bom, o segundo passo, o que fazer com... Dá tempo. Hã? Como é que dá tempo? Como funciona isso? O que vale mais a pena a gente fazer? A gente assumir legalmente, né, que há uma quebra, né, no semestre, por ser 2 módulos semestrais, para uma crise instalada dentro da turma, né, mas com uma possibilidade que a gente tem de mediar processos. O André, nesse momento, não estando mais em sala, mas assumindo uma condição que ela é de romper o semestre, mas para tentar uma outra solução, ou a gente buscar o que a gente já tem, que é o André entrando em sala, continuando as atividades. Como eu sempre fui. Do jeito que foi, mas aí tentando... O floco de neve derrete e não é aprovado, se fode. Mas aí eu quero perceber que esse André, se é para entrar em sala, como é que faz, cara?
Cara, como eu sempre fiz, cara. Meu Deus do céu. Não é como você fez. O que não é como eu sempre fiz? Eu já entrei com você em sala. Claro, quando é 2 eu não falo, né? Falo só os 20 minutos. Comigo? A gente Comigo, entrou André. pouquíssimo em sala, nós dois, tá? A Ângela nunca deixou, pô. Ela era a grande vigia. Ela me controla desde que eu entrei aqui, pare. Ela tá envolvida em todas as minhas separações, Comigo tá? não, né, velho? Não. Você vai me dizer que quando você entrou em sala comigo, eu não deixei falar palavra. Não, a gente entrou poucas vezes junto. Porque ela não deixava. Ela sempre me pegava e ficava me controlando no que eu falava. Pra eu ficar fazendo esse discurso capitalista ridículo e de arame farpado. O meu negócio é outro. É muito mais antigo. É muito mais complexo do que capitalismo pobre e rico. Tem outra teoria. Tudo. Não bate. Quando a gente estava no toque não tinha isso, porque o toque estava sendo inventado. Então, a base teórica de cada um não importava muito. Porque a gente não tinha um embate teórico. Só que agora que aí criou a zona de conforto da Sinhazinha, um curso só dela. Né? E aí tem a base teórica agora, porque agora é uma coisa científica, né? Assim. André, eu preciso de você... E aí... André, desculpa. Eu preciso de você com um mínimo de serenidade, cara. E a gente percebeu que as teorias não batiam. André, tô aqui pensando, né? Você sai daqui, daqui a pouco vai ter aula. É. E aí? E aí eu vou pro plano hoje, que é o plano que eu tenho pra aula de hoje, porra. Que é perguntas. Se ninguém fizer pergunta, levanta e vai embora. Hoje é o plano de aula, é esse. Eu já expliquei tudo até a última aula, já dei todas as referências. Pronto. E vai ser assim, minha aula é respondo perguntas. Não leu o texto, não tem pergunta, levanta e vai embora. É possível adotar uma atitude respeitosa dos estudantes? Cara, eu sempre tive, pelo amor de Deus. André. Mas se eles estão falando tanto e se está incomodando tanto, então é melhor não ir mais na sala. Aí eu te pergunto assim, quer dizer, com esse, vamos supor que você vai para a sala de aula, agora com essa carga mais de informação para ti. Como é que você vai reagir com a turma? Eu vou reagir como eu fiz a outra aula do Noper Boss, o Homem Sem Sombra. As câmeras no corredor, você viu as câmeras que eu botei lá no corredor? Chama Tia Júlia. Esse. Caçador de sombras. O arquétipo do homem sem sombra. O anônimo. O anônimo. O cara com o uniforme militar. A máscara e a fantasia. A outra aula foi isso. Falei nada sobre a carta, mas falei sobre esses babaca que são os anônimos que ficam fazendo fofoca e não falam quem são. Tá? O recado estava dado. Pronto. Não preciso ficar falando o nome de ninguém. Eu uso a metáfora, que é muito mais inteligente que isso. Se eles entenderam ou não entenderam, tô cagando, vou entender daqui a 20 anos. Os alunos entram em sala às 8 horas e saem 20 para as 9. Aí eu falo, pô, tô cagando pros alunos que estão saindo. Daí os alunos, nossa, o professor falou que tá cagando pros alunos. Hã? O cara chegou às 8, saiu às 8h20. E depois ele me pediu, professor, o que você deu na aula? Vá merda, cara. Tô cagando pra você, você não tá nem aqui, você ficou 20 minutos na sala. Quer que eu perca meu tempo agora explicando? Passou dessa fase. Para tirar meu conhecimento agora é muito mais difícil. Tem que ler o texto, tem que fazer perguntas certas, senão eu não respondo. Não é mais aquela de, os problemas dos alunos, amorzinho, autonomia, chega. Não é mais assim. Eu sei o que é importante para o cara saber. Ele vai ter que ler o Michel Foucault assim, não leu? Tem perguntas sobre o texto? Entregou o relato de aula? Não entregou? 75%. Reprova. Mas coitado. Tinha filho pequeno, tinha que vir na chuva. Velho. Antes era assim, era bem legal essa universidade antes. A gente tentou, né? Mas não deu por causa de tudo isso. Então, para me proteger, eu tenho um módulo certinho, com leitura, e que não sai disso. Agora eles estão se incomodando com carta, por quê? Porque ninguém leu referência bibliográfica nenhuma que eu passei ainda. E foi uma lista de umas 30, cara. Mas você se compromete hoje a uma coisa com a gente? Não cita carta, não cita essa reunião, se concentrar no teu conhecimento, naquilo que você está tentando trabalhar com o método. Você acha que essa é uma saída boa? Vamos acordar isso pelo menos. Tá? Foca em aula, cara. Foca na tua aula, cara. Foco na aula.
foco na aula. É que a carta tem, daí, tá bom, não posso falar da carta. Falo do Cronos, estuprador, de Gaia. Aí os caras vêm na carta e colocam lá que eu sou misógino. Desde os 15 anos, eu fiquei 2 anos sem ter uma mulher companheira junto comigo, é demais, eu sou misógino. Bom, essa palavra, ela tá na minha aula. Então a carta, ela vai ser referenciada o tempo todo. Não como carta, mas como assunto. Tá? Então é isso, Renato. Mas é o seguinte, hoje você vai dar tua aula. Já não queria. Tá bom. Mas para hoje a gente tem uma outra solução, na verdade, né? Talvez para a semana que vem a gente encontre alguma outra saída, né? Tá? Mas hoje dê tua aula, tá? A gente segue, a partir da semana que vem, vemos os processos, como é que eles avançam, se o clima melhora, se os estudantes são mais tranquilos, se tua conduta em sala vai ser focada no conteúdo, cara, no teu método de trabalho, e sem misturar com questões que tem que estar fora de sala de aula, fora de estar dentro. Tipo o problema dos alunos, que é a nossa base de método do PPP da universidade. Então tá certo. Tá, tudo bem. Ah, então tá certo. Tem que ler, foda-se, se tem filho, se não tem carro. Não quero saber. Reprovou. É isso. Isso o quê? Não, esse é o método. Né? Coisas que estão fora de sala de aula não importam. Porque a aula é sempre baseada no que está fora, Renato, é na vida, né? O ensino é a vida. Ou pelo menos assim era na orientação comunitária. Mas, André, Por isso que a tia Cleusa passou. olha o tia... tamanho dos cruzamentos que você está colocando dentro de sala de aula, cara. Você vai querer colocar os teus processos de vida dentro, nesse momento de sensibilidade, que tem cruzamento com tudo, com os outros servidores. Não dá, cara. Não dá, bicho. Não dá. Saiba selecionar isso, André. Não, estou selecionando, não tem nada do que tenha fora de sala de aula. Mas, É André, só as referências. Olha como é que tá chegando para nós, velho. Olha como é que as coisas chegam para nós, André. Como que chegam para vocês? Chegam, Eu não vi nada ainda. Chegam com medo, André. As pessoas Não estão com vi, medo, não vi, não tem escrito, não tem documentação, não tem nada formal. Não, mas aí falta a tua confiança com aquilo que a gente está dizendo. Então, assim, não há mais muito o que avançar, né? Então, assim, o que eu sugiro? Que hoje você entre em sala de aula e a gente continue acompanhando o dia após dia, né? Porque eu não tenho solução para hoje à noite, né? Mãos amarradas. Não, nem um semestre. Não é complicado. Então, no meio do semestre. Então, um baita num conflito na mesa, né? E para resolver, tem duas opções. Ou você aceita uma condição prudente de não estar em sala de aula e a gente busca uma outra solução. E foi o que eu aceitei. E você está com mediações, você tem Projeto de pesquisa, né? E a gente avança no semestre. Ou a gente assume que você vai continuar entrando em sala de aula, mas com uma postura, eu estou querendo dizer assim, que ele esteja acordado, que vai ser diferente do que está sendo até agora. Não no método, obviamente. Não é a liberdade de cátedra que nós estamos atacando aqui, né, André? É óbvio, né, cara? É um tipo de trato, um tipo de atitude relacional com os estudantes que seja diferente, pô. Tá na cara que tá complicado, André. Aqui mais direto contigo é possível, né? Com os estudantes e com os professores, pô. As reuniões de câmara eu não frequento mais. Bom, mas André, Isso você já é docente lotado na Câmara de Geografia e tem por atribuição participar dos processos administrativos também, cara. Tá bom. É tua condição funcional, bicho. Tá bom. Mas eu não tô legal hoje, não vou. Beleza, não vou nunca mais. Porra, Isso. aí... Isso. Tá? Isso eu já falei na sala. André. É complicado, cara. Eu sei que é complicado, mas é complicado por causa disso tudo que foi acontecendo. Você acha que eu fico feliz na terça-feira, dia para reunião de câmara? E antes era super legal, a gente vinha tomar café, comia. Vai pra tua aula hoje, tá? E a gente vai acompanhando para semana que vem, eu vou conversando com o Zé também, o que a gente define com outros concursos. Mas eu tenho de ti aí uma posição, que é uma posição de prudência, junto com a gente, de se não entrar em sala de aula, tudo bem, certo? Ou não? Certo? Aí a gente decide isso semana que vem. Tá? Entende, André? Ciências me chamou para dar aula, nas ciências.
Cara, uma coisa é dar aula em outro curso, isso não está Não, a coisa é dar uma aula numa coisa que eu isso que não me está mova. impedido, isso não está Que impedido, me né? mova. A questão é que você tem um compromisso com o curso de geografia, você está lá, lotado lá. Se você não quer estar lá mais, você tem que abrir um processo de movimentação, vai conversar com a gestão de pessoas. Eles te instruem como é que faz. Abra um processo de movimentação interna. Isso é um outro processo, que não é automático. Ele certamente vai precisar de contrapartida. Caminha, qual o curso que você quer participar e tal, e aí isso aí é lotação administrativa, é outra coisa. É outro papo. Atuar em ciências, talvez dê agora, tem que passar em câmara, isso tudo lá também. Tá bom? Mas eu lamento muito isso. Verdade. É, não, eu também. Né, mas podem chamar a Marcela e podem chamar o teacher para dar aula no meu lugar. Mas olha aí. Pois é, Davi. Pois é, cara. Olha como é que o Zan se coloca, cara, e olha como é que você se coloca. Depois de 10 anos eu ver isso acontecendo, meu caralho. Não, por isso que eu não tô mais aqui. Eu não tenho mais nada para contribuir com a questão da universidade. Eu já vi que esse método desse PP já foi, acabou-se. Então, os próprios colegas que chegaram e fizeram um curso e outra coisa. As desqualificações que eu sofri dando aula junto com a Catuta, você não tem noção do que foi. Os alunos sabem. Então, porra, não vou nem falar o palavrão que eu ia falar. Tá melhor já, tá melhor. Tá? Mas eles viram, e eles na aula, nessas conversas, eles perceberam que ela me calava na sala e que ela me desqualificava em tudo que eu dizia. Tinha levado isso pra câmera. Levado isso pra câmera? Ai, pai, o meu amigo me bateu. Pai, cara. Não, né? Pai, meu amigo me bateu, cara. A gente sempre resolveu isso na câmera, no toque. Cara, não tem nada a resolver com a Ângela Catuta, nunca mais. Ela criou toda essa confusão na minha vida, tô morando numa barraca, tá? Consegui colocar água faz um mês, tava sem água. Você nunca viveu sem água, não sabe, né? Como que é, barraca. Agora caiu minha janela, né? Eu tenho que arrumar, porque vai chover dentro. Tenho que guardar uma biblioteca, não tenho dinheiro, tenho R$6 na conta, não consigo nem comprar cigarro. Sou fumante, sim, sabe? Eu tenho que pagar a Unimed, tô gastando 78% do meu salário com pensão, com filha da puta. E de gente de dentro do meu curso que defendeu essas pessoas. E agora estão queimando o filme, estão com vergonha de olhar pra minha cara. Tá? Percebam no que vocês fizeram. Tá? Agora você quer alguém para dar aula, você chama essas pessoas. Defendeu sim, defendeu sim. Tá? E mentiu. Porque falou que levou não sei aonde e não levou porra nenhuma. Tá? Vocês dois. Vocês dois. Claro que levei. Tá, mas isso não consta no oficial. Então nunca vou saber. Tá, enfim, não tem que conversar nada mais. Já está decidido, já está definido, já. Não. Só que eu cheguei no litoral primeiro. Hoje você vai entrar em sala?